Yasmin Formiga, eu sou estudante de artes visuais da UFPB, eu sou arte educadora e também sou ativista ambiental, né? Sempre me importei muito assim com ativismo, com as causas sociais, sempre fui muito ativa assim nas questões estudantis também, mas agora eu estou me doando totalmente aos direitos da terra, né? Aos direitos da natureza, porque não tem como eu ficar parada vendo tudo isso que está acontecendo na minha cidade e já se expandindo para as cidades em volta. Então minha luta, antes de tudo, é a luta da terra. Bom, esse trabalho é uma performance instalação e se chama Instrumento de Proteção, né? Então, é um círculo, né, que se trata dos crimes ambientais que estão acontecendo na minha cidade, Santa Luzia, né, da exploração das terras. O círculo, eu sempre procuro fazer esses círculos, né, nos meus trabalhos, ou espirais, porque o círculo está remetido muito à vida, morte e vida. E a Caatinga é muito bem representada por isso, porque na Caatinga nós temos o tempo de estiagem e o tempo de chuva. Então, nós conhecemos muito bem, assim, pelos saberes da Caatinga, né, esse processo de passar um tempo sem água, onde as plantas parecem que estão mortas, mas estão apenas adormecidas, né? Que é um período difícil, assim, pela falta de água e tal, até para plantação, que seria mais ou menos o ciclo da morte, né? E o da vida, que é o do renascimento, que é quando a chuva chega ou quando tem a colheita. Então os ciclos estão muito baseados nesse sentido da vida, morte e vida. Eu procuro sempre deixar isso. E também é um símbolo de muita força também, né? De uma coisa contínua que sempre está ali em movimento, sempre está no fluxo, acontecendo coisas. E aí tem essa terra, né, que para representar o chão da minha cidade, o chão do sertão, o chão da Caatinga. E aí tem uma camada de carvão de uma árvore queimada que eu encontrei lá na minha terra, né? Costuma se queimar muitas árvores assim, né? Não somente por causa das implantações dessas energias e tal, né, do desmatamento que tem. Por conta disso, né, por conta dessas áreas desmatadas, a Caatinga corre o risco de desertificação. Então eu uso muito esse processo de observar o ambiente por onde eu passo, né, as terras, as estradas de sítios que eu costumo andar muito por lá. E sempre encontro esses elementos, ou acabo encontrando uma grande área, né, de um terreno, uma grande área assim, de terra, que possivelmente foi desmatada, né? E aí esse tronco que está no meio, foi um tronco que eu também encontrei. Ele estava dentro de um curral, eu até tive que pular uma cerca para poder pegar esse tronco, né, de uma área que estava desmatada e tal. E aí eu comecei a relacionar as coisas para fazer esse trabalho, né? Essa árvore queimada, esse tronco que está ali, que também é um corpo, que também foi uma vida e que foi retirada daquele espaço. E os sinos fazem parte do curral lá, das cabras com que eu tenho contato, com que eu nutro um afeto também. Então esses sinos são muito importantes para mim, eu chamo como um instrumento de proteção, porque eu acredito muito na
espiritualidade, né? Principalmente na espiritualidade dos animais, em como eles estão protegendo aqueles terrenos, né? Em como os animais também, por estarem protegendo esses lugares, eles são os mais afetados, né? O bioma da Caatinga vem sendo muito afetado, vem sendo muito explorado, e ele é um bioma totalmente invisibilizado. A gente não vê por aí, não vê nas notícias, né? Todas essas coisas, toda essa exploração que está acontecendo nessas terras. Então, é uma denúncia, esse trabalho, essa performance, é para falar sobre as macro-renováveis, que a maioria são empresas da Europa, que estão explorando o sertão paraibano, não somente na minha cidade, mas também nas cidades vizinhas, né, que já está sendo importada para lá. Santa Luzia, muitas pessoas estão falando com orgulho, né, como se fosse um progresso que vai se tornar o maior polo de energia solar e renovável da América do Sul, né? E realmente uma extensão muito grande de usinas estão por lá já. As serras já estão todas tomadas por torres eólicas. E isso afeta muitas questões socioambientais, principalmente os agricultores familiares, que são os mais afetados, né? Onde muitas torres acabam sendo colocadas em suas terras, com a desculpa de que é algo federal e que tem que colocar porque vai ajudar a humanidade brasileira e outras besteiras, assim, porque a gente precisa analisar muito mais a fundo. É uma coisa que eu vejo como uma neocolonização, porque estão usando as nossas terras para enviar uma energia que nem tem retorno pra gente, é uma energia que vai para fora. Então eles começaram implantando essas torres eólicas e agora estão implantando as placas solares. E para colocar as placas solares acontece um desmatamento muito grande, né? Um desmatamento gigantesco. Para além disso, que também tem as explosões de lajeiros, né? Quando eu estava por lá, eu ouvia todos os dias, às 5 horas da tarde, assim, tinha um horário específico, né? E eles explodiam os lajeiros. E para além disso, eles abrem estradas para poder fazer essas manutenções e tal. Quando, no período, né, das implantações das torres eólicas, se eu não me engano foi em 2020, no tempo da pandemia até, eles estavam querendo destruir um olho d'água da comunidade Pinga para poder abrir uma estrada. E é um olho d'água que abastece famílias, tipo, há muito tempo, sabe? Não tem um tipo assim de sensibilidade para com os familiares, para com a natureza, principalmente os animais que habitam ali. Então essa arte, ela tem um objetivo para alertar as pessoas, né? Eu estou comunicando de alguma forma o que está acontecendo no meu território. Eu consigo sentir a dor da terra, o que está acontecendo com ela. Eu sinto de uma forma muito forte, né? Quando uma árvore é arrancada ou quando eu vejo uma raposa morta na estrada, isso me dói muito, né? Eu parei de contar, porque eram tantas raposas mortas que eu não estava mais aguentando, mas eu cheguei a ver mais de 10 raposas mortas em um único dia, assim. Isso foi muito doloroso. Outra questão também são as corujas caburés, né? Que estão perdendo seus habitats, elas fazem os seus ninhos no chão, ou seja, com o desmatamento, né? Com essas terras também sendo tiradas, como é que elas vão se reproduzir? Então tem todo um questionamento. Em outra cidade que eu fiquei sabendo também, né, onde essas torres estão sendo implantadas, uma moça me comunicou
que lá é ninho para umas araras fazerem morada. Se eu não me engano, são um tipo de arara azul e tal. E também tem muitos periquitos, né? E como é que essas aves vão se reproduzir, vão fazer os seus ninhos, né? Com essas árvores sendo tiradas, né? Que são os locais de moradia dela. Então... Então é todo um bioma da Caatinga que está sendo perdido, né? Que está sendo muito explorado, que está sendo devastado, que está sendo comido pelas máquinas. Então minha maior preocupação, primeiramente, é para que as pessoas da minha cidade e as pessoas das cidades vizinhas, né, que estão sofrendo com isso, elas possam ter uma consciência do que está acontecendo, que isso não é um progresso, que isso é um aproveitamento que eles estão fazendo das nossas terras.